e a besta que era, e já não é, ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Apocalipse 17:11. Neste vídeo, descobriremos o que quer dizer estas palavras. E passo a passo iremos decifrar algumas profecias reveladas ao profeta João. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Apocalipse 17:1 e 2. O livro de Apocalipse foi escrito pelo profeta João. E ele relata que um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio dar-lhe a mensagem. Grande parte do Apocalipse são revelações dadas em símbolos. A taça contida na mão do anjo representa o juízo, ou flagelo, que será executado pelo mesmo anjo que segura a taça. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 pragas, porque nelas é consumada a cólera de Deus. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do santuário, e um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus. Apocalipse 15:1, 6, 7. Durante estes dias, a Terra passará por uma catástrofe tão grande, que jamais aconteceu em toda a história da existência. Serão dias de muitas destruições e lamento por parte dos habitantes. A destruição será tão grande a ponto de mexer com os sentimentos do Criador, levando-o ao isolamento por um certo período de tempo. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse 15:8. Os 7 anjos têm o encargo de dar cumprimento aos 7 últimos flagelos, ou pragas. E serão derramados sobre a terra, com os quais se consumirá a cólera de Deus. Os homens têm se tornado cada vez mais duros para com os apelos de Deus. Logo chegará o tempo no qual estarão tão endurecidos, que nenhum apelo da parte de Deus em suas consciências será ouvido, e então ele não terá outra opção, a não ser a de parar de insistir com eles, para que lhe deem ouvidos, e ajam de acordo com suas essências espirituais. Com grande tristeza, o Criador se ocultará, enchendo seu lugar de habitação de fumaça para que os que com ele habitam, não vejam suas lágrimas quando as taças forem derramadas sobre a terra. Pois nenhum pai quer que os seus filhos o vejam derramando suas lágrimas. Ainda em Apocalipse 17, no versículo 1, o anjo disse para João: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. No versículo 5, é dito que esta prostituta tem um nome, e este nome é Babilônia. E na tua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia. Apocalipse 17, 5. O castigo desta prostituta, de nome Babilônia, ocorrerá na 7ª praga. E o 7º anjo derramou a sua taça, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse 16, 9.
Estas palavras mostram que podemos entender adequadamente os símbolos da profecia. Basta deixarmos que aquele que deu as profecias os explique por meio de sua palavra. Este é o método que ele nos ensinou a usar. Assim pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui um pouco ali. Isaías 28:13. O significado do símbolo apresentado em uma passagem é revelado em outra, um pouco aqui um pouco ali. Usando o método bíblico para a interpretação dos símbolos do Apocalipse, podemos estar certos de que encontraremos a interpretação correta da profecia. Usaremos este método para compreendermos os símbolos apresentados em Apocalipse 17. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, e do sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Apocalipse 17, 3, 6. João foi levado em espírito até um deserto, onde viu uma mulher. Vamos descobrir o que este símbolo representa através da carta de Paulo aos Coríntios. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios 17, 12. Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Apocalipse 17, 1. Uma virgem representa uma igreja fiel à palavra de Deus, é leal a Cristo. Por outro lado, uma prostituta é uma igreja que desvia-se das suas verdades traindo a Cristo. Vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Criador. Oséias 1, 2. Quem é a igreja representada pela prostituta? Na visão, são mostrados vários detalhes, que nos permitem identificar com precisão quem ela é. Estava sentada sobre uma besta. Estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas. Tinha na mão um cálice de ouro, e cheio de abominações. À sua testa estava escrito, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Estava embriagada do sangue dos santos, e das testemunhas de Jesus. Basta apenas uma análise imparcial das características desta igreja prostituta apresentada na profecia, para verificarmos que, embora muitas igrejas possuam algumas das características da prostituta, somente uma possui todas elas. Ao analisarmos as características dadas, e compararmos com os fatos da história antiga e atual, chegaremos à conclusão correta. Estava embriagada do sangue dos santos, e das testemunhas de Jesus. Apocalipse 17, 6. Qual é a igreja que matou tantos santos no tempo passado, a ponto de poder ser dito a seu respeito, que está embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus? Não há nenhuma dúvida que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer instituição que tenha existido na humanidade. E isso a própria história é capaz de provar. O número de vítimas das ações desta instituição é humanamente impossível de se calcular. Ainda que possamos tentar entender
ou especular o tamanho do sofrimento destas vítimas. Nunca seremos capazes de ao menos imaginar o tamanho das atrocidades ocorridas naqueles dias. O Papa Francisco pediu hoje perdão aos protestantes e a outros cristãos por perseguições feitas por católicos no passado. Segundo o Papa, esse comportamento não seguiu o Evangelho. Francisco também pediu aos católicos de hoje que perdoem quem os perseguiu. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições. Apocalipse 17, 5. Existe apenas uma igreja que se intitula como a Igreja Mãe. Apenas uma igreja é conhecida como propagadora de diversos mistérios, e também é chamada por seu próprio cabeça, de Igreja Mistério. Tinha na mão um cálice cheio de abominações e imundícia da sua prostituição. Apocalipse 17, 4. A palavra abominação nas Escrituras é usada para referenciar o desagrado de Deus para com a idolatria, o que inclui a adoração de imagens, chamadas de ídolos. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que fez grandes abominações, seguindo seus ídolos. 1 Reis 21, 25, 26. Há uma igreja que oficialmente aprovou culto às imagens, e portanto encheu-se de abominações, cumprindo a descrição de Apocalipse 17. A Igreja Católica, nos concílios de Nicéia e Trento, aprovou e recomendou o culto das imagens. O culto de imagens é uma transgressão do mandamento de Deus que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Êxodo 20, versículo 4. Adornada com ouro e pedra preciosa. Apocalipse 17, 4. Tradicionalmente, o Papa, conforme a circunstância, serve-se de 3 tipos de mitras.
e a principal delas é a Glomariosa, ornada de pedras preciosas, e de um círculo de ouro, que lhe forma a base. Nesta categoria está inclusa a mitra com a tripla faixa dourada. A roupa do Papa usou 15 quilos de linhas de ouro e prata. Apenas o bordado do paramento papal consumiu 15 quilômetros de linhas de ouro e prata. Casula é o nome dado à veste que cobre o corpo dos padres. Segundo o designer, foram usados 20 metros de tecidos belgas na casula de Bento XVI, que pesa aproximadamente 1,2 quilos. O corpo do paramento é composto em 99% por lã fria e 1% de lurex ouro. 17 pessoas trabalharam na confecção da roupa, e só o bordado feito em máquina industrial consumiu 12 horas. Estava vestida de púrpura escarlata. Apocalipse 17, 4. As cores púrpura e escarlata são variações do vermelho. Estas cores são facilmente encontradas nos trajes dos sacerdotes da igreja identificada como a mulher de Apocalipse 17. A cor para os bispos e outros pelados é púrpura. E para os cardeais, é escarlate. Estava sentada sobre uma besta. Apocalipse 17:3. Quando um homem se assenta sobre um cavalo, ele o comanda. O fato de a mulher assentar-se sobre a besta mostra que ela está em uma posição superior de comando em relação à besta. Quem a besta representa? Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, e os vencesse. Apocalipse 13, 4, 7. É notório que a besta representa um poder que persegue e mata os santos. A mulher de Apocalipse 17 é vista sentada sobre a besta. Isso quer dizer que ela comanda este poder. Quem é esta igreja que comandou o poder perseguidor dos santos no passado? Numa época em que o poder religioso se confundia com o poder real, o Papa Gregório IX, em 29 de abril de 1933, editou duas bulas que marcam o reinício da Inquisição. Nos séculos seguintes, ela julgou, absolveu, ou condenou e entregou o Estado, vários de seus inimigos de heresias. Naquela época era comum o Estado aplicar a lei capital. A Igreja condenava os santos por meio de seu líder, o Papa, e quem aplicava a pena, quem matava, era o Estado. Os governos dos países que estavam a serviço da Igreja. Assim, o símbolo da besta representa, em Apocalipse 17, a união do poder da Igreja e do Estado, que caracterizou o papado no passado, para matar os santos e as testemunhas de Jesus. O texto de Apocalipse 13
relata qual seria o período de tempo durante o qual o papado teria o poder de matar os santos. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Apocalipse 13, 5. Os 42 meses são mesmo que tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, ou 1260 dias de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal oprimiria o povo de Deus. Esse período começou com o estabelecimento do papado em 538 d.C. e se encerrou em 1798 d.C. Nessa ocasião, quando o papado foi abolido, e o papa é levado cativo pelo exército francês, o poder papal sofreu a ferida mortal, após o estabelecimento do papado ter se encerrado em 1798. Nesse mesmo período, o exército francês invadiu Roma, e fez o papa prisioneiro, o qual morreu no exílio. Embora um novo papa tenha sido eleito logo em seguida, a hierarquia papal nunca pôde, desde então, exercer o poder que antes possuía. Com efeito de senhora absoluta da Europa, com poder de vida e morte até sobre reis, a Igreja Católica viu seu poder mundano e sua riqueza decaírem de forma acentuada nos últimos 5 séculos. Encontramos então, que a única igreja professa cristã, cuja história corresponde a todas as características da mulher dadas a João em visão, nos símbolos de Apocalipse 17. Esta mulher é a Igreja Católica Apostólica Romana. E a respeito dessa mulher, João diz: quando a vi, admirei-me com grande espanto. Apocalipse 17, 6. Não é de se surpreender que João tenha se espantado, tendo ele pertencido à Igreja de Cristo da época dos apóstolos, cujos membros, entre eles, Pedro e Paulo, viviam em grande pobreza, suportando privações, ameaças, e até mesmo dando sua vida para poderem propagar a mensagem do Evangelho verdadeiro. Era de se espantar ver que no futuro de seu tempo, uma professa Igreja de Cristo, fosse cheia de riquezas deste mundo, adornando-se com ouro, prata, pedras preciosas, e por ação de seus líderes, uniu-se com os governos da terra, para perseguir e matar aqueles que classificaria de hereges, cujo único pecado era o de seguir as convicções de sua consciência, obtidas pelos estudos das Escrituras, e pregar o Evangelho que dela aprenderam. Era admirável para ele que, a partir da igreja pura, humilde, abnegada, sem riquezas deste mundo, semelhante ao Salvador, que ele conheceu, e a qual pertenceu, pudesse desenvolver-se, no futuro, uma professa Igreja de Cristo que estivesse tão longe do padrão de santidade divina, a ponto de ser representada como estando embriagada do sangue dos santos, e das testemunhas de Jesus, sendo considerada culpada pelo céu, por conta do assassinato de milhares de santos mártires. O anjo, porém, me disse: por que te admiras? Te direi o mistério da mulher, e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, 7. João se admirou ao ver a visão. Interrompendo os pensamentos do espantado profeta, o anjo lhe pergunta: por que te admiras? Fazemos uma pergunta tal, quando desejamos mostrar que o que foi visto não é tudo. João se admirou logo após ter visto a igreja embriagada do sangue de muitos santos, e testemunhas de Jesus, os quais matou. Assim também muitos servos de Deus sinceros se admiram ao saber que a igreja que consideravam em tão alta estima com seus líderes, também se encontra envolvida em terríveis pecados. As palavras do anjo, te direi o mistério da mulher, e da besta que a traz, mostram que,
Apesar de a igreja representada na profecia ter usado os governos da terra, o poder do Estado, para matar os santos no passado, isso não é tudo. Podemos esperar uma ação semelhante de sua parte no futuro. Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Apocalipse 17, 7, 8. O anjo começa a revelar o mistério da mulher e da besta, dizendo: a besta que viste era, e já não é. Como vimos anteriormente, a besta é o poder perseguidor combinado da Igreja e do Estado, exercido pelo papado, que perdurou de 538 depois de Cristo até 1798. Durante todo esse período de tempo, este poder era perseguidor, tal como diz o anjo, quando diz: a besta que viste era. Todavia, João é levado em visão para um tempo no qual a besta não é. Desde 1798 até hoje, a Igreja Católica não tem perseguido, condenado e matado santos por meio dos governos da terra, como fez no passado. Assim, até os dias de hoje, é possível dizer que a besta não é. O Papa João Paulo II, em suas peregrinações pela terra, pediu desculpas da parte dos católicos, não do papado, pelas atrocidades cometidas para com os santos mártires do passado, aos povos dos países ao qual pertenciam. João Paulo II vai pedir desculpas a Deus pelos pecados cometidos pela Igreja Católica nos tempos da Inquisição, quando os cristãos eram queimados em fogueiras. O Papa vai fazer referências também às cruzadas e ao tratamento que a Igreja Católica deu aos judeus, às mulheres e aos povos indígenas. Todavia, Deus, que conhece todas as coisas, revela por meio do anjo, algo que não é anunciado e nem esperado pelo mundo moderno. O anjo prenuncia a João que aquela união entre igreja e Estado para perseguir e matar os santos, denominada besta, está para subir do abismo. Isso significa que, embora pareça estar hoje totalmente desfeita, ela voltará a usar o poder do Estado, dos governos da terra, para perseguir e matar novamente. Exatamente como fez no passado. E quando fizer, irá à perdição. Ou seja, quando voltar a perseguir e matar os santos, estará por meio desta ação, dando seus últimos passos em direção à sua própria perdição, ou em outras palavras, destruição. Vejam neste gráfico a representação do que foi explicado até aqui. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Apocalipse 17, 9. O Vaticano é o menor estado independente do mundo. A cidade está encravada em Roma, capital da Itália. Governado pelo Papa, o Vaticano é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica tem sua sede no Vaticano, na cidade de Roma. Segundo a profecia, a sede deve se assentar sobre 7 montes, e Roma espalha-se pelas margens do rio Tibre, compreendendo seu centro histórico, com seus 7 montes. Palatino, Capitólio, Aventino, Célio, Esquilino, Viminal e Quirinal. Portanto, a sede da Igreja Católica está assentada sobre a cidade dos 7 montes, tal como revela a profecia. Explicando ainda o sentido das 7 cabeças da besta, o anjo diz: são também 7 reis.
As 7 cabeças são também 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse 17, 9, 10. De acordo com o texto, as 7 cabeças da besta, além de representarem 7 montes, representam também 7 reis. Notem que ele disse que as cabeças representam 7 montes, e verificamos que, de fato, elas representam os 7 montes literais existentes na cidade de Roma, onde a Igreja Católica se assenta. Assim, ao vermos o anjo dizer que elas representam também 7 reis, é natural entendermos que o anjo se refere aos 7 reis no sentido literal. 7 homens que têm o título de rei. No simbolismo da visão, eles correspondem às cabeças da besta, como já vimos, representa a união da Igreja Católica com o Estado, unidos para perseguir e matar os santos. Vimos que foi Papa Gregório IX, por meio da edição de 2 bulas, que ordenou o reinício do Tribunal da Inquisição. Sabemos que a Igreja Católica possui, desde aquela época, até hoje, apenas uma cabeça visível, que é o Papa. Era ele quem cumpria o papel de cabeça da união Igreja e Estado, chamada de besta. As 7 cabeças da besta representam, portanto, 7 papas. O anjo disse que as 7 cabeças são 7 reis. Os 7 papas representados no simbolismo da profecia devem, portanto, ter também, cada um deles, o título de rei. Todos os papas, como tais, têm vários títulos, como Vicarius Filii Dei, o blasfemo título que significa vigário, ou substituto do Filho de Deus. Todavia, a história relata que nem todos os papas tiveram o título de rei. É necessário que seja chefe de Estado de um país com regime de governo monárquico. A Igreja Católica Apostólica Romana, por muitos séculos, existiu como igreja e não como país. De acordo com a história, ela tornou-se um país, um Estado independente, há poucas décadas atrás. O Vaticano é o menor país do mundo, com 0,44 km², e se tornou um Estado em fevereiro de 1929, quando assinaram o Tratado de Latrão. Nesse acordo, a Itália reconhecia a soberania do Papa sobre o novo Estado. A partir deste tratado, os papas passaram a ter o título de soberano do Estado do Vaticano. O Vaticano foi estabelecido tendo um regime de governo monárquico, no qual o soberano, o Papa é o rei. O anjo revelou a João que as 7 cabeças da besta correspondiam a 7 reis. Estes correspondem, portanto, aos papas que ocuparam o trono do Vaticano desde quando ele foi estabelecido em 1929. Falando sobre estes reis a João, o anjo diz, e são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse 17 e 10. No tempo para qual João é levado em visão, 5 já caíram. 5 papas com o título de rei já terminaram seu reinado. Os 5 primeiros papas que ocupam o trono do Vaticano tendo o título de rei, desde 1929, são Pio XI. Seu reinado iniciou-se em 6 de fevereiro de 1922, a 10 de fevereiro de 1939, e ganhou o título de rei durante 10 anos após o tratado. Pio XII reinou de 2 de março de 1939 a 9 de outubro de 1958. Beato João XXIII
reinou de 28 de outubro de 1958 a 3 de janeiro de 1963. Paulo VI reinou de 21 de junho de 1963 a 6 de agosto de 1978. João Paulo I reinou de 26 de agosto a 28 de setembro de 1978. Segundo o anjo, no tempo da revelação da visão ao servo João, existe no Vaticano, segundo sua lei estabelecida, o cargo de rei é vitalício, ou seja, um papa somente deixa de ocupar o trono do Vaticano quando morre. O anjo diz que 5 já caíram, já morreram. Assim, o papa do qual é dito que existe, não pode ser nenhum destes 5. O 6º papa com o título de rei, a história nos mostra que foi João Paulo II. Ele é o 6º rei da profecia. João foi levado pelo anjo ao tempo em que João Paulo II existe. Ou seja, no tempo em que João Paulo II ainda está no poder. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse 17:10. João Paulo II é o 6º dos 7 reis que correspondem às 7 cabeças da besta. O outro que ainda não é vindo deve se referir ao 7º rei. Sabemos que após a morte de João Paulo II, o cardeal Joseph Ratzinger foi eleito papa, adotando o nome de Bento XVI. Em abril de 2005, ele passou a ser, portanto, o 7º rei, representando a 7ª cabeça da besta. Em 11 de fevereiro de 2013, se cumpre a profecia que diz: "E quando vier, convém que dure um pouco de tempo." Em comunicado, Bento XVI afirmou que está renunciando à liderança da Igreja Católica Apostólica Romana, devido à idade avançada, por não ter mais forças para exercer as obrigações do cargo. Bento XVI não é mais o líder da Igreja Católica. O Papa que renunciou ao cargo se despediu hoje de religiosos e fiéis. E horas após o momento da renúncia do Papa, a cúpula da Basílica é atingida por um raio, na Praça de São Pedro no Vaticano. E a besta que era, e já não é, ela também é o 8º, e é um dos 7, e vai à perdição. Apocalipse 17:11. O 8º Papa da profecia, o próximo para nós, será a besta. Já vimos que em Apocalipse 17, a besta representa o poder resultante da união entre a Igreja Católica e o Estado, os governos dos países para perseguir e matar os santos. O anjo confirmou que essa união já ocorrida no passado, voltará a existir, quando disse que a besta aparecerá no futuro próximo. O anjo também revela quando ela aparecerá, ou seja, quando é que a Igreja Católica se unirá novamente com os estados, governos da terra, para perseguir e matar os santos. A besta é o 8º, o Papa atual Bento XVI é o 7º. O próximo Papa será o soberano da nova união entre Igreja e Estado que se formará para perseguir e matar os santos. O falso profeta chamado Francisco não é um dos papas, pois o Papa Bento XVI ainda está vivo. Portanto, o falso profeta está apenas preenchendo a lacuna para essa transição até que o Papa Bento XVI morra. Segundo a profecia, o 7º deve durar pouco. Bento XVI já se encontra hoje, fora do poder. E o 8º, o próximo, encabeçará esta união chamada de besta, para matar os santos. Então falta pouco tempo para que isso aconteça. O anjo também disse que a besta, o 8º Papa, é um dos 7.
O entendimento natural deste termo é que a besta será um dos 7 anteriores. Qual dos 7 papas anteriores será o papa perseguidor? Ou seja, a besta. Como já foi dito, o cargo de papa é vitalício, o reinado finaliza quando o papa morre. Vemos que o 6º rei, João Paulo II, morreu em 2005. O 7º rei, Bento XVI, ainda está vivo. Sabemos que os 6 papas reis já estão mortos. Assim, para que a profecia se cumpra tal como a entendemos até aqui, seria necessário que um dos 6 papas anteriores ressuscitasse, para assumir o trono do papado como 8º. Estaria a profecia revelando que um papa aparecerá como ressuscitado dos mortos? A fim de confirmar se esta é a verdade, vamos analisar uma parte do verso 8 de Apocalipse 17 que chama a atenção. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Apocalipse 17, 8. Quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Romanos 10, 7. O abismo, segundo a passagem de Romanos 10, 7, representa simbolicamente os mortos. O fato de um 8º Papa subir do abismo, representa que subirá dos mortos, ou ressuscitará. Como virá como besta perseguidora, sabemos que sua ressurreição não será uma obra do nosso Criador, mas sim um engano operado pelo inimigo dos santos, que deseja destruí-los e matá-los. Qual dos 6 papas anteriores aparecerá como ressuscitados? Em Apocalipse 13, encontramos uma descrição da mesma besta de Apocalipse 17, a qual tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 13, 1. Note que a besta relatada nesta visão tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ambas as visões, de Apocalipse 13 e 17, apresentam uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Por isso vemos que elas referem-se à mesma besta. João viu algo bastante peculiar na visão de Apocalipse 13. Viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Apocalipse 13, 3. Como já vimos, as cabeças da besta representam papas reis. João viu uma das cabeças da besta, golpeada de morte, cuja ferida mortal foi curada. Dos 7 papas reis até hoje, apenas um sofreu um golpe de morte e sobreviveu. A Rádio do Vaticano anunciou agora à noite que o Papa João Paulo II foi operado durante mais de 4 horas. Um porta-voz do hospital disse que o ferimento mais sério foi no intestino, mas a operação foi um sucesso. O Papa perdeu pouco sangue. O porta-voz do hospital garantiu que o único risco agora para o Papa é pegar uma infecção pouco provável, segundo os médicos. Em 1981, João Paulo II sofreu um atentado de morte, e tendo sobrevivido, maravilhou o mundo. Há uma certa semelhança do que diz a profecia. Será que é ele,
o próximo Papa que aparecerá como ressuscitado. A verdade é que, dos 6 papas anteriores a Bento XVI, ele foi o mais querido por católicos, e pelos membros das diferentes denominações religiosas do mundo inteiro. Foi o que mais viajou, o mais reconhecido mundialmente por seus aparentes esforços em favor da paz. Ele foi, sem dúvidas, o mais proeminente de todos os papas que já ocuparam o trono de Roma, desde que o Estado do Vaticano foi estabelecido em 1929. Certamente este seria o Papa escolhido por Satanás, para aparecer para o mundo, e cativar a terra novamente. Não é difícil entender que, de todos os 6 primeiros papas reis da profecia, o que mais se encaixa no padrão para cumprir os propósitos de Satanás, é de fato, João Paulo II. Todavia, embora as evidências possam apontar para este Papa, é possível que consigamos mais evidências, adotando uma posição mais conservadora, ou menos cética. Podemos explorar mais alguns fatos que possam apontar diretamente com mais precisão para descobrirmos quem é este homem citado na profecia. E é maravilhoso vermos como Deus, conhecedor dos corações que é, deixou registrado nas páginas da Bíblia Sagrada através de seus profetas, algumas provas até mesmo para mentes inquiridoras e céticas. Como vemos no final do capítulo 13 de Apocalipse, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Apocalipse 13, 17, 18. O texto nos fala do número do seu nome. O número do nome da besta, indicando que este pode ser calculado. Diz ainda que o número da besta é número de homem. Em Apocalipse 17, vemos que a besta será o próximo Papa, o 8º. Estamos ainda no tempo de transição, ou seja, no tempo do 7º Papa. Segundo o texto, a besta será um homem, no caso o Papa, cujo nome, quando calculado, dá como resultado 666. Cada Papa, quando eleito, escolhe para si um nome na língua oficial do Vaticano, pelo qual será chamado, conhecido como nome oficial. Por exemplo, Benedictus XVI foi o nome oficial escolhido pelo cardeal Joseph Ratzinger, após ter sido eleito. O idioma oficial do Vaticano, onde fica o trono do Papa, é o latim, e neste idioma, as letras valem em números. Sabemos que o latim também usa em parte este sistema. Cada letra é também um número, a que os eruditos chamam o valor numérico da letra. Assim, o nome oficial de cada Papa pode ser calculado, como sugere a profecia, bastando para isso somar o valor numérico de suas letras em latim. O único dos 7 Papas reis de Apocalipse 17, cujo cálculo, ou a soma do seu valor numérico das letras dá 666, é João Paulo II. Pode-se efetuar a soma das letras dos nomes oficiais de todos os Papas Reis, incluindo Bento XVI, e nenhuma delas dá como resultado 666. Apenas o nome de João Paulo II cumpre as especificações da profecia. Em alguns noticiários da época,
foram apresentadas algumas informações que entravam em harmonia com a profecia. João Paulo II foi o único dos papas reis do qual temos notícia de que fez tal afirmação. Porque ele diria: não morrerei completamente. Publicado em 19 de julho de 2007, às 11h35. O Vaticano coloca na rede um site oficial, com 5 câmeras, uma das quais exibe em tempo real o túmulo do Papa João Paulo II. Localizado na cripta da Basílica de São Pedro. Porque o túmulo de João Paulo II passou a ser filmado em tempo real, sendo tal filmagem transmitida 24 horas por dia. E porque o túmulo de nenhum dos outros papas é monitorado, apenas este. Para os céticos, isso pode não ter importância significativa. Mas os que estão atentos entendem que tal filmagem permitirá, quando o Papa ressuscitar, que o mundo todo veja em tempo real. Isso daria cumprimento literal às palavras da profecia. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Apocalipse 13, 3. Segundo a profecia, toda a terra se maravilhará ao ver João Paulo II ressuscitado, e o seguirá. Outro fato que chamou a atenção foi a suposta aparição da forma de João Paulo II em uma fogueira em 2007. O jornal britânico Daily Mail publicou esta foto de uma fogueira na Polônia, na qual se vê uma silhueta que fiéis afirmam ser a do Papa João Paulo II, morto em 2005. A foto foi tirada em um povoado polonês próximo à cidade natal de João Paulo II, no dia 2 de abril de 2007, e foi publicada na imprensa italiana. Na ocasião, era realizada uma vigília em memória dos 2 anos da morte do Papa. A imagem foi registrada às 21h37. Hora exata da morte do pontífice. O jovem polonês que registrou a imagem garantiu que não se trata de uma montagem. Independentemente de ser montagem ou não, o fato de ela ser divulgada na mídia demonstra que há um certo interesse de que a figura deste Papa não seja esquecida. O inimigo de nossas almas não é um monstro com rabo e tridente na mão, como muitos podem pensar. Este tem muito mais poder do que os homens, e pode operar manifestações de caráter sobrenatural com o intuito de enganar. E não vos maravilheis, pois o mesmo Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Segundo o entendimento dos satanistas, ele está mesmo preparando uma ressurreição de João Paulo II pelo seu poder, e buscando preparar o mundo para que aceite como uma manifestação de poder divino. É interessante notar que João Paulo II foi velado em um caixão de formato trapezoidal, o mesmo visto em muitos filmes de vampiros. O ex-satanista Bill Schnoebelen explicou que o caixão trapezoide tem sido visto desde muito pelos ocultistas como o mais satânico dos formatos, especialmente adaptado para aumentar a manifestação demoníaca. Disse também que esse tipo de caixão é construído para preservar energia negativa direta das trevas, e que a ideia é atrair energia vampírica suficiente para formatar e armazenar energia maligna, de tal forma que no momento certo, o homem morto possa sair do caixão como uma ressurreição demoníaca. Estaria a Igreja Católica buscando usar os poderes satânicos para ressuscitar João Paulo II dos mortos. Foi Anton LaVey quem reuniu o grupo conhecido como Ordem do Trapezoide, o qual posteriormente converteu-se no corpo da Igreja de Satanás, onde criou a insígnia como seu sinal. A insígnia consiste de
Um pentagrama satânico abertamente assentado, colocado dentro de um trapezoide, contendo os 3 números 6 do livro de Apocalipse. É dito que o pentagrama representa o homem, uma vez que os 2 pontos mais baixos são semelhantes às pernas, a parte superior representa a cabeça, e os 2 remanescentes, os braços. Mas na verdade, um pentagrama sempre representa o mal. Todas estas informações não poderiam ser meramente consideradas como de caráter especulativo, tendo em vista que elas coincidem exatamente com a revelação da profecia. Vemos que mesmo os satanistas esperam que um demônio opere uma ressurreição originada das sombras, personificando João Paulo II, e assim enganando muitos habitantes da Terra, fazendo parecer com que ele realmente tenha ressuscitado. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. O que as declarações do Papa João Paulo II e do ex-presidente americano George Bush Pai sobre a nova ordem mundial tem a ver com as profecias do tempo do fim. George Bush foi presidente do país que ainda hoje é uma das superpotências militar de todo o mundo. Podemos ter uma ideia do poder deste país e de seu presidente através de alguns fatos que são irrelevantes. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance. Virtualmente ignorando o próprio veto do Conselho da Organização das Nações Unidas, a ONU, este país invadiu uma outra nação, e prendeu e condenou seu presidente à morte, e executou a sentença.
Os povos assistiram assombrados e impotentes o massacre imposto aos iraquianos pelas forças americanas. Por sua vez, o Vaticano, do qual o Papa João Paulo II foi o penúltimo porta-voz, é reconhecido como o maior poder religioso político da Terra. Aclamado como cabeça do movimento ecumênico, que busca reunir todas as denominações religiosas em um só corpo, e também como professo pacifista, João Paulo II fez da figura do Papa uma referência em negociações internacionais. Representantes de quase todos os países da Terra, incluindo o Brasil, ajoelharam-se diante dele, beijando seu anel, reconhecendo neste ato a soberania do Papa sobre eles mesmos, e, por conseguinte, sobre todas as nações representadas por eles. Os Estados Unidos e Vaticano são meros figurantes no palco da história. As declarações dos governantes destas duas nações não podem, e não devem ser consideradas como palavras impensadas surgidas no impulso do momento. Cada discurso é cuidadosamente preparado com antecedência, para dar ao público, com a maior precisão possível, o sentido exato do que se deseja transmitir. Assim, a conclamação do Papa para o estabelecimento de uma nova ordem mundial, e a declaração do presidente americano favorável a tal ideia, não podem e não devem ser interpretadas como meras declarações casuais, coincidentes por mero acaso. O mais adequado é interpretá-las como o anúncio de um grande plano firmado na cúpula dos governos destes dois países, o qual espera-se que seja posto em execução. As declarações do Papa e do presidente americano podem, portanto, ser corretamente interpretadas como um chamado a todas as nações da Terra a cooperarem na execução do plano de estabelecer-se uma nova ordem mundial. O que é uma nova ordem mundial? O que ela tem a ver com a profecia? Uma simples olhada para trás na história moderna pode nos ajudar a compreender. Em 1944, foi estabelecida uma nova ordem econômica mundial. Foram criados o Banco Mundial e o FMI. Este último é bem conhecido de países em desenvolvimento, como o Brasil, Argentina e outros. Estes em geral têm dívidas com o FMI, e por eles são obrigados a cumprir determinadas diretrizes deste organismo. Assim, no sentido econômico, após o estabelecimento desta chamada nova ordem econômica mundial, os países passaram a serem controlados por este Fundo Mundial. Esse exemplo nos faz entender melhor o que significa uma nova ordem mundial. Na prática, consiste-se no estabelecimento de um governo mundial centralizado, que possui autoridade sobre os países e é, portanto, capaz de ditar ordens para que esses a cumpram. Quando é estabelecida, os países deixam de ser soberanos. As decisões são tomadas por este órgão mundial e postas aos países que as devem. A decisão de criar o Fundo Monetário Internacional foi tomada na Conferência de Bretton Woods, nos Estados Unidos, em julho de 1944, mas ele só entrou em operação no ano seguinte.
O objetivo da instituição é garantir a estabilidade do sistema financeiro internacional. Em outras palavras, impedir que a falta de pagamentos, endividamento exagerado e outros desequilíbrios gerem incerteza nos mercados. Quando os países estão em dificuldade, recorrem aos empréstimos do fundo. Mas, para isso, são obrigados a impor programas de austeridade que levam a cortes de gastos do governo, congelamento de salários e benefícios e outras medidas impopulares. Os cargos de direção no fundo são distribuídos de acordo com o peso das economias dos países membros. Por isso, o comando sempre ficou com os países europeus, levando em conta a soma das economias do continente. Mas o nome escolhido sempre tem de contar com o carimbo de aprovação dos Estados Unidos. Analisamos brevemente os resultados do estabelecimento de uma nova ordem de natureza econômica. Todavia, as declarações do Papa e do presidente americano demonstram que Vaticano e Estados Unidos têm a pretensão de estabelecer algo mais abrangente. Elas anunciam uma nova ordem mundial. O anúncio desta nova ordem, sem especificar o seu campo de abrangência econômico, político, social e etc., mostra que o objetivo é que ela seja uma ordem que inclua não apenas o setor econômico, como o que foi estabelecido em 1944, mas sim todos os aspectos sobre os quais um governo de um país interferir: econômico, político, social e religioso. Existem hoje inúmeras informações confirmando a existência de um plano para o estabelecimento de tal ordem. O Clube de Roma afirma ser uma organização informal de menos de 100 pessoas, que são, segundo suas próprias palavras, científicos, educadores, economistas, humanistas, industriais e servidores civis internacionais. Encarregou-se ao Clube de Roma a tarefa de supervisionar a divisão em regiões e a união do mundo inteiro. As conclusões e recomendações do clube são publicadas de tempo em tempo, em relatórios especiais e altamente confidenciais, que são enviados à elite do poder para serem postos em prática. Em 17 de setembro de 1973, o clube enviou um destes relatórios, intitulado Modelo Adaptado por Regiões do Sistema de Governo Mundial. O documento revela que o clube dividiu o mundo em 10 regiões políticas, econômicas, as quais chama de reinos. Seria essa informação uma mera especulação, ou a denúncia de um plano real, porém desconhecido da maioria da população? A Bíblia nos dá a resposta correta. Note que o clube mencionado é chamado de Clube de Roma, referindo-se ao local onde é sediada Roma. E o anjo, referindo-se à Igreja Católica, que tem sua sede nessa cidade, diz: a mulher que viste a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Apocalipse 17:18. Embora isso possa não transparecer na mídia e jornais diários, o anjo revelou aos servos de Deus do nosso tempo que a cidade que dirige as ações dos reis da terra, atualmente é Roma. A informação da fonte citada sobre o Clube de Roma passa, portanto, a ter muito crédito para os servos de Deus, uma vez que coincide exatamente com a revelação dada pelo anjo, onde estaria o centro de poder mundial, nos nossos dias. Isso não significa que o mundo é dirigido hoje, por trás dos bastidores, não pela Igreja Católica, mas pelo Clube de Roma. O texto de Apocalipse coloca que é a mulher, ou seja, a Igreja Católica, que domina sobre os reis da terra.
e a declaração do próprio sacerdote concorda com a profecia. Embora o Clube de Roma tome decisões importantes a nível mundial, à luz da profecia, é mais sensato entender que mesmo este clube obedece às ordens dos Pelados de Roma. Nenhum analista sensato pode negar que o Papa exerce uma grande influência sobre todas as nações do mundo atual. A divisão do mundo em 10 partes, denominadas reinos, feita por esse Clube de Roma, confere com a revelação dada a João. E os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, com a besta. Apocalipse 17, 12. O anjo revelou a João que os 10 chifres vistos na besta correspondiam a 10 reis que não haviam recebido o reino, mas o receberiam. Ele revelou que existirão, portanto, 10 reinos sobre a terra, sobre os quais reinarão 10 reis. Segundo vimos anteriormente, o Clube de Roma tem a tarefa de supervisionar a divisão em regiões do mundo inteiro, trabalhando para unir o mundo e estabelecer a nova ordem mundial. A profecia mostra quando este objetivo será atingido, pois diz: receberão o poder como reis com a besta. Já vimos que a besta será o 8º, João Paulo II. Os 10 reis receberão o poder juntamente com ele, quando receber o poder como besta perseguidora. Segundo o anjo, Deus permitirá que os membros do Clube de Roma levem a cabo seu plano de concretizar a divisão do mundo em 10 reinos, 10 regiões político-econômicas. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. E embora pensem estar apenas levando a cabo seu plano de dominação mundial, estão na verdade dando cumprimento àquilo que o Criador já viu de antemão, e revelou por símbolos a João, cerca de 2000 anos atrás. Um fato muito interessante é que em 24 de junho de 1717, os mestres maçons se reuniram e decidiram criar uma grande loja, nomeando Tony Sayer como grão-mestre. Estavam certamente longe de imaginar que a grande loja acabada de construir se tornaria uma jurisdição, cuja soberania se estenderia a todas as lojas do mundo, o que instituiu a nova grande loja da Inglaterra, a única capaz de conceder a regularidade às demais lojas. E o mais interessante é a peculiaridade desta data, com a referência bíblica deste fato que diz: porque Deus tem posto em seus corações, que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que seu reino dê a besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Apocalipse 17, 17. Notem que juntando as letras, temos exatamente a data que foi fundada a loja principal da maçonaria, na qual se reúnem para cumprir o mesmo intento. O fiel cumprimento das palavras da profecia que verificamos até aqui, nos dá a certeza que aquilo que o Eterno anunciou está por se cumprir no futuro próximo, certamente será cumprido.
Estamos a um passo do governo do anticristo, onde apenas um homem ditará as regras. Não haverá mais um país soberano. A guerra e a perseguição se tornarão os meios mais viáveis na implantação das novas regras, e veremos os sinais no céu se cumprindo assim como está escrito. Este é o tempo em que haverá separação do joio e do trigo. Onde possivelmente, o oitavo rei, a besta perseguidora, ressurgirá do abismo e pelejará contra os escolhidos, e os vencerá. A morte do sétimo rei Bento XVI deu início a essa nova transição. Mas como vimos até aqui, tudo está sob o controle do nosso Criador, e o que tem de ser, será. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.